Olá, meus amigos e irmãos em Cristo, mais uma vez aqui com uma palavra de Deus para a sua vida, e vamos extrair do texto bíblico para o seu aprendizado, à luz da Bíblia. Hoje vamos aprender sobre a parábola do semeador, lições da parábola do semeador. Vai aparecer aqui na tela o texto ao qual vamos ler, que está escrito no livro de Mateus, capítulo 13, vamos ler do versículo 1 até o 9, e depois vamos explicar o texto, amém? E aplicar o texto também aos irmãos que estão nos acompanhando. Vamos lá? Seja muito bem-vindo, você que está aqui comigo, e não se esqueça de curtir, compartilhar, para que outras pessoas também recebam esta mensagem de Deus para a vida dela e ser aplicada na sua vida espiritual. Vamos lá, vem comigo. Mateus capítulo 13, versículo 1, a parábola do semeador. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa e assentou-se à beira do mar, e grande multidão se reunia de perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava de pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao Senhor, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves do céu, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, vindo não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou, porque não tinha raiz, secou-se. A outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Irmãos, aqui neste texto bíblico, no livro de Mateus, capítulo 13, Jesus Cristo vai contar em parábolas a história do semeador. Para quem não sabe o que é parábola, Jesus costumava contar para que as pessoas pudessem entender, quando ele contava a história, as pessoas compreendiam melhor sobre o que Jesus queria dizer em suas mensagens. Como nós observamos aqui neste texto bíblico, nós vemos que Jesus, no primeiro versículo, ele vai sair daquele dia de sua casa e ele vai em direção à beira do mar. E uma grande multidão, no versículo 2, vai se assentar à beira da praia, onde Jesus Cristo se assentou num barco, e aquela multidão estava de pé na praia para ouvir o Senhor Jesus contar a história. E dizia que Jesus contava parábolas, estava contando em parábolas, em muitas parábolas, e Jesus resolveu contar esta história, a história do semeador. Desde o início, aqui percebemos que o problema não estava na semente. A semente, ela produzia. O problema era onde a semente caía. Ela até crescia, porém, tinha algumas limitações que impedia daquela semente continuar avançando, produzindo, crescendo. E então aqui Jesus vai nos contar sobre
4 tipos de solo. Primeiro, está no versículo 4. A semente que caiu à beira do caminho. No versículo 5, está a semente parte que caiu no solo rochoso. E no versículo 7, a semente que havia caído entre os espinhos. E no versículo 8, a semente que caiu em boas terras. Glória a Deus. Vamos explicar o texto? Irmãos, aqui neste versículo, Jesus vai dar a explicação desta parábola no versículo 10, né? Quando Jesus vai explicar esta palavra. E o que esta palavra quer dizer, pastor? Vamos lá. No versículo 18 de Mateus, de capítulo 13, a qual acabamos de ler, nos diz assim: atendei-vos, pois, a parábola do semeador. No versículo 19 vai dizer: a todos os que ouvem a palavra do reino e não as compreenderam, vem o maligno e o que? Arrebata o que lhes foi semeado no coração. Qual é esse tipo de solo? Olha, esse é o que foi semeado à beira do caminho. São aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas o seu coração está fechado para Cristo. O seu coração está duro para as coisas de Cristo. E Jesus, meus irmãos e irmãs, vai dizer: quem crer e for batizado, quem crê em mim e for batizado, será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Essas pessoas são aquelas pessoas que não creem em Jesus. Ouvem Jesus, ouvem as palavras de Jesus, ouvem pessoas anunciando sobre o evangelho de Jesus, mas ele não se arrepende de seus pecados. Não confessa a Cristo como seu Salvador. Esse é o solo duro, que é a beira do caminho. O problema não está na semente, mas está onde ela foi lançada. A segunda parte aqui que vamos ver é a semente que foi lançada entre os pedregais, né? O que foi lançado em solo rochoso, no solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração e descarregando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, esta pessoa logo se escandaliza. Ou seja, quem são estas pessoas, pastor? Estas pessoas, irmãos, são aquelas pessoas que ouvem a palavra, aceitam Jesus, ficam firmes com Jesus, mas com o passar do tempo, como diz aqui no verso 21, olha, a pessoa que não tem raiz não pode crescer porque as pedras as impedem dela prosseguir, né? Se formos ver, meus irmãos, no Novo Testamento, pessoas sendo martirizadas, Estevão sendo morto por causa do Evangelho, mas ele não negou a fé. Esta aqui são as pessoas que negam a fé, né? E Jesus falou sobre elas, olha, antes com pouca duração, aquelas pessoas que aceitam a Jesus hoje, mas amanhã ela se escandaliza e fala: eu vou sair do Evangelho, vou desviar do Evangelho, não quero isso mais para a minha vida.
Isso são aquelas pessoas que são perseguidas por causa da palavra, e ela se escandaliza e se desvia para o seu próprio caminho. Você está entendendo? E no versículo 22 vai nos falar que o semeador que semeou entre os espinhos, essa aqui é muito importante, interessante. Quem são estas pessoas? Os que ouvem a palavra, porém os cuidados deste mundo, as coisas deste mundo os sufocam das riquezas e também sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Olha só, são aquelas pessoas que com o seu coração, tem o seu coração corrompido, tem o seu coração desviados do evangelho. Aquelas pessoas que se corrompem. Jesus certa vez estava no deserto, né? E o diabo chegou até ele e apresentou todas as coisas, todos os reinos do mundo, e falou: olha, se você me adorar, tudo isso aqui será seu. Jesus Cristo utilizou a palavra para esse fim, né? E quando ele mandou que Satanás saísse, porque somente a Deus ele devia a adoração dele, e não as riquezas deste mundo, e não as coisas deste mundo. Você conhece esse tipo de pessoa, né, que quando aceita Jesus, o evangelho, a graça de Jesus Cristo na sua vida, e logo depois elas se corrompem com as coisas do mundo. E essa mensagem também eu deixo para vocês que me ouvem, pregadores do evangelho, cantores, que não se corrompam com este mundo, com as riquezas deste mundo, porque as coisas de Deus nós fazemos com simplicidade. Glória a Jesus. Jesus opera, irmãos, na simplicidade, né? Não é pecado você ser rico, mas o pecado está no coração do ser humano. Nós vamos observar que Jesus, certa vez, vai ter um diálogo com um jovem rico, uma pessoa rica, que se dizia guardar todos os mandamentos. Porém, Jesus, quando faz uma pergunta para ele, faz assim para ele: pega, vende tudo o que você tem, doa aos pobres, e depois você vem me servir. Jesus já conhecia o coração daquele jovem, sabia que o Deus dele estava na riqueza dele. Então, esses espinhos aqui falam sobre isso, né? As pessoas que são sufocadas pelas coisas desta vida, pelas preocupações desta vida. E Jesus não quer que sejamos assim. Então, que tipo de solo Jesus quer que nós sejamos? A semente que caiu em boas terras. No versículo 23 da explicação de Mateus, capítulo 13, versículo 8. Olha só. Mas os que foi semeado em boa terra são quem? As pessoas que ouvem a palavra de Deus. Olha só que bênção, irmãos. As pessoas que ouvem a palavra dele e também as compreendem. Estas pessoas, eu acredito que seja eu, você também que está me ouvindo, são aquelas pessoas que aceitam a Jesus. Vêm as tempestades, vêm as oferendas deste mundo, vêm as tentações deste mundo, vêm as perseguições deste mundo, mas esta pessoa não nega a sua fé. Glória a Deus. Essa pessoa, irmãos, é comparada à árvore que dá bons frutos, produz bons frutos, e você conhece a árvore pelos seus frutos. Por quê? Se esta pessoa é uma árvore, se esta árvore é uma árvore que não produz bons frutos, Jesus vai dizer que esta árvore será cortada e lançada no fogo. Então, irmãos, temos que ser bons servos, fiéis a Cristo, fiéis à palavra de Cristo, que produz resultados, e não ser
entrega às paixões deste mundo, que não se entrega, meus irmãos e irmãs em Cristo, às preocupações deste mundo, porque nós entendemos que nós estaremos com Cristo no céu, que tudo que temos nesta vida é passageiro. A sua fama vai passar, o seu sucesso vai passar, o seu dinheiro vai passar, mas o que prevalece, glória a Jesus, é a palavra de Cristo. E se esta palavra, que significa semente, for lançada em seu coração, e se o seu coração for a terra boa, com certeza ela continuará crescendo, avançando e dando bons frutos. Você gostou dessa palavra? Então curte, compartilhe e não se esqueça, meus irmãos, de se inscrever no canal aqui no YouTube para você me ajudar. Amém? Fiquem todos com Deus e até a próxima.